Olá pessoal, estou trazendo mais um vídeo aí para o canal, tá bom? Iremos trabalhar com os concursos do estado do Amazonas, ok? Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, iremos agradecer, tá bom? Então fique com o vídeo aí e até a próxima. Olá pessoal, iremos aí trabalhar, né, mais uma classe gramatical, ok? Que é o pronome, tá bom? O que acontece, pessoal? A última vez eu expliquei sobre as conjunções, certo? Só pra gente terminar, eu trouxe aí para vocês esse comparativo que as bancas sempre tentam comparar uma conjunção com a outra, tá? Então, muita atenção, principalmente quem faz provas para a banca CESP também, tá? Nenhuma pode ser substituída pela outra. Então, nenhuma conjunção dessas pode ser substituída por outra de igual. Preste bem atenção aqui, pessoal. Por que que as bancas gostam dessas conjunções aqui? Porque elas terminam em anto, ok? Anto, 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 anto. Então parece ser iguais, mas não são, tá? Entretanto é adversativa, enquanto temporal, porquanto pode ser causal ou explicativa, portanto conclusiva, conquanto concessiva e contanto que condicional, tá? Só isso que eu ia trazer para vocês. Eu trouxe também essa pequena frase aí, né? Este material é meu. Qual alternativa você acha que é? Este pronome, este aqui, essa palavra este pronome, qual que você acha? É isso aí, pessoal. É um pronome demonstrativo, tá? O pessoal pode ter confundido como possessivo, né? Mas não é, é demonstrativo, ok? Então, pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha um substantivo, nome, qualificando-o de alguma forma. Então, tá aí o exemplo, né? O homem julga que é superior à natureza, por isso o homem destrói a natureza. Então, para evitar, né, aquela utilização várias vezes de um mesmo substantivo, então a gente usa o pronome, ok? Então, para não estar utilizando o homem, né, a gente utiliza um pronome. Essa é uma das funções, né? São várias, ok? Minha carteira estava vazia quando eu fui assaltado. Minha e eu são pronomes de primeira pessoa. Aquele que fala, ok? É o eu. Tua carteira estava vazia quando tu foste assaltada. Uma pergunta. Tua e tu, pronome de segunda pessoa. Note que tem que ter, podemos chamar de paralelismo, certo? Então eu não posso usar primeira pessoa aqui e depois segunda pessoa aqui. Fica fora, tá? Tem que ser, se você usar na primeira pessoa, tem que usar na primeira pessoa também aqui. A carteira dela estava vazia quando ela foi assaltada. Dela e ela são pronomes de terceira pessoa, ok? Aquele a quem se fala. Existem 6 tipos de pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Então são 6, tá? Pronomes pessoais são aqueles que substituem o substantivo, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes. Então são um dos mais conhecidos, né? Que é eu ou nós,
ok? Usa-se os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige, e ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem se fala. Os pronomes pessoais variam de acordo com as funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou oblíquo. Pronomes do caso reto, quais são? São os mais conhecidos, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então tá aí um exemplo. Nós lhe ofertamos flores. Então aí o pronome ele exerce função de sujeito, ok? Note que o pronome, quando é do caso reto, exerce função de sujeito. Esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. Frase como: vi ela na rua, encontrei ela na praça, trouxeram eu até aqui. Então o que acontece, pessoal? Por que diz complemento verbal, né? Note, temos um verbo aqui, vi, né? Vi quem? Então você vai perguntar para o verbo: vi quem? O verbo vai responder ele, ok? Então note que ele não pode ser complemento verbal. Encontrei quem? Encontrei quem? Ela. Então não podemos usar pronome do caso reto como complemento, tá? Ele é sempre sujeito. Ele exerce função de sujeito. Trouxeram eu até aqui, mesmo caso, tá? Então, comuns na língua oral cotidiana, devem ser evitados na língua formal escrita ou falada. Na língua formal devem ser usados os pronomes oblíquos correspondentes. Então, como é que eu devo usar? Ao invés de vi ele, viu na rua, ok? Encontrei ela na praça, encontrei-a na praça. Trouxeram eu até aqui, não, trouxeram-me até aqui, ok? Pronome oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que na sentença exerce a função de complemento verbal, objeto direto ou indireto. Aí sim. Já o pronome oblíquo, ok. Ofertaram-nos flores. Ofertaram o que? Flores. A quem? Nós, ok? Então note que esse verbo aqui ele é transitivo direto e indireto. Como é que eu vou saber? Já que ele é transitivo direto e indireto, quem é o objeto direto e o objeto indireto? É o que, pessoal? Eu pergunto sempre. Se eu quero saber se é objeto direto, eu pergunto que ou o que? Que ou o que? Que ofertaram? Flores. Se eu quero saber se tem objeto indireto, eu uso sempre uma preposição. Você lembra que eu pedi para você decorar a preposição? Quais são elas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, para, per, perante, por, com, contra, traz, sobre. Então são essas aí as essenciais, tá? Então vocês devem decorar. Então note, ofertaram o que? Flores. A quem? Nós. Então objeto indireto, ok? Observação: o pronome oblíquo é uma forma variante do pronome pessoal do caso reto. Essa variação indica a função diversa que eles desempenham na oração. Pronome reto marca o sujeito, como eu falei para você. Pronome oblíquo marca o complemento, tá? Os pronomes oblíquos sofrem variação de acordo com a acentuação tônica que possui, podendo ser
átonos ou tônicos. Iremos ver daqui a pouco. Então, o pronome oblíquo átono são chamados átonos de pronome oblíquos, que são precedidos de preposição. Preposição, tá? Então, eles são precedidos de preposição. Possui acentuação tônica fraca. Ele me deu um presente, ok? Tabela dos pronomes oblíquos átonos. Eu, que no caso me, irei usar o oblíquo átono, o me em primeira pessoa, tá, pessoal? O te eu usarei em segunda pessoa, tá? Os oblíquo átono. O alhe, terceira pessoa. Nos, vos, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural. O as, leis, terceira pessoa do plural. O pronome lhe exerce sempre a função de objeto indireto. Pessoal, decore essa parte aqui final. Isso aqui, bata um print e tatue isso no seu coração, né? Como Rosenwald Júnior fala, tatue isso no seu cérebro, certo? Isso aqui, pessoal, cai muito mesmo. Eles tentam, a banca tenta dizer que eu substituindo o lhe pelo o, eu posso fazer isso. Eu não posso, tá, pessoal? Muda o sentido, ok? Muda o sentido, tá? A mesma coisa o a, eu não posso mudar o lhe com o a, porque muda o sentido, tá? Então, o pronome lhe exerce sempre função de objeto indireto da oração. Então, sempre vai ser objeto indireto. Agora, os pronomes me, te, nos e vos podem tanto ser objeto direto como indiretos. Então, depende do caso, ok? Que tem hora que ele vai ser objeto direto, tem hora que ele vai ser objeto indireto. Os pronomes o, a, os e as atuam exclusivamente como objetos diretos, tá? Os pronomes o, as, a, as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais, ok? Então, quando o verbo termina em z, s ou r, ele tem uma mudança, né? Como assim? Tá aqui o exemplo, né? Fiz mais o filo, fazeis mais o fazei-lo, dizer mais a dizê-la. Tem aquela frase, né, que sempre os professores usam, filo porque quilo, né? Essa aí é uma contração, certo? Quando o verbo termina em som nasal, o pronome assume as formas no, nos, na, nas. Por exemplo, viram o, viram no, repõe-os, repõe-nos, retenha, retena, tenhas, tenais, ok? Note, pessoal, sobre só uma questão aqui sobre saber se essa palavra aqui é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Note, pessoal, que quando eu for iniciar, para querer saber, eu não começo por aqui, tá? Sempre aqui, ó. Então ela é uma oxítona terminada em E, tá? Pronome oblíquo tônico. Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposições. Preposições tá em todas, pessoal. Então vocês têm que decorar as essenciais, tá? Em geral, as preposições a, para, de e com. A, para, de e com. Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto, ok? Da oração. Possui sempre acentuação tônica forte. O quadro. Então, quando é que eu vou usar em primeira pessoa? Qual? Qual pronome? Me, comigo.
segunda pessoa, ti, contigo, terceira pessoa, si, consigo, ele, ela. Primeira pessoa plural, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles e elas. Então, é uma frase bem comum, né, que escutamos falar, é estou fora de si. Não existe, tá, pessoal? Estou fora de si, não pode. É estou fora de mim, tá? Se eu estou fora, é de mim, não é de si. Se é terceira pessoa, tá? Do singular, ele se refere a ele e ela, ok? Agora, se você fala ele está fora de si, aí sim, ok, tá bom? Observe que as únicas formas próprias do pronome tônico são a primeira pessoa mim, a segunda pessoa ti. As demais repetem a forma do pronome pessoal do caso reto, ok? As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronome do caso reto, ok? Nos contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados desta forma. Não há mais nada entre preposição, 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 tá? Entre mim e ti, ok? Então, quando você for escrever, não há mais nada entre mim e ti. Não é entre eu e você não, tá, pessoal? Por causa da preposição aqui, ó. Ok? Então, você vai usar a preposição tônica, tá? Acabamos de ver. Contra mim, né? Contra eu não, tá? Não vá sem eu, não. Não vá sem mim, tá? Mim equivale a eu, naquele caso lá que eu expliquei para você. Atenção, há construções em que a preposição, apesar de surgir anteposta a um pronome, serve para introduzir uma oração cujo verbo está no infinitivo. Então já é outro caso, tá? Nesses casos o verbo pode ser sujeito, pode ter sujeito expresso. Se esse sujeito for um pronome, deverá ser do caso reto, ok? Então trouxeram vários vertidos para eu experimentar. Aqui, né, é uma preposição, mas note que temos um verbo aqui, ok? Então não pode ser mim, tá? Porque eu experimentar, tá? Tá no infinitivo, infinitivo terminado em AR, ok? Então eu mandar, não vá sem eu mandar. A frase foi fácil para mim resolver aquela questão está correta já que para mim é complemento de fácil. A ordem direta seria resolver aquela questão foi fácil para mim. Note, né, pessoal, que até para a gente colocar, né, pronome, nós temos que saber a ordem direta da frase. Aqui não está na ordem direta. Aqui tá, resolver aquela questão foi fácil para mim. Note a preposição aqui, tá? Não é para eu, não. A combinação da preposição com e alguns pronomes originou as formas especiais comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Tais pronomes oblíquos tônicos frequentemente, não é toda vez, frequentemente exerce a função de adjunto adverbial de companhia, né? Então ele carregava o documento consigo, então é um adjunto adverbial de companhia. Então frequentemente, né, esse pronome ele vai fazer uma função de adjunto adverbial. Pronome reflexivo são pronomes pessoais oblíquos que, embora funcionem como objetos direto ou indireto, refere-se ao sujeito da oração
indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. Primeira pessoa do singular, me. Eu não me lembro disso. Aqui já tem a ver no caso de próclise, ênclise e mesóclise, né? Já é outra regra, que a palavra não, ela atrai, tá? Segunda pessoa do singular, tu, te, conhece a ti mesmo? Okay? Isso aí é o exemplo. Terceira pessoa do singular, ele, ela, se, consigo. Guilherme já se preparou. Ela deu a si um presente. Antônio conversou consigo mesmo. Primeira pessoa do plural, lavamo-nos no rio. Vós vos beneficiastes com esta conquista. Eles se conheceram. Elas deram a si um dia de folga. Pronomes de tratamento, né? Eu trouxe aí os principais, né, pessoal? Não, a maioria não cai, né? Só alguns. Então você pode bater um print aí, né? E depois ler com calma. Mas dá ênfase à magnificência, né? Que são reitores de universidades. E Vossa Excelência também, tá? Então, isso aí também cai muito, tá, pessoal? Isso aí é importante da parte de esses pronomes de tratamento. Vossa Excelência e Sua Excelência, qual é a diferença? Os pronomes de tratamento que possuem vossa são empregados em relação à pessoa com quem falamos, ok? Se eu estou falando diretamente com o senhor ministro, eu falo Vossa Excelência. Ou então, se eu peço, só um exemplo, tá, pessoal, para vocês tentarem entender. Por exemplo, se eu estou falando diretamente com a autoridade, eu falo Vossa Excelência. Agora, se eu peço para alguém falar com a autoridade, eu falo Sua Excelência. Só um exemplo para vocês entenderem. Então, empregue-se sua quando se fala a respeito da pessoa, tá? Então, se eu estou falando a respeito dela, não estou falando diretamente com ela. Estou falando a respeito dela para uma outra pessoa. Então, eu uso Sua Excelência. Uniformidade de tratamento. Quando escrevemos ou nos dirigimos a alguém, não é permitido mudar ao longo do texto a pessoa do tratamento, como eu falei para vocês anteriormente, ok? Se começarmos a chamar alguém você, não podemos usar te ou teu. Então, quando você lembra, vier, eu te abraçarei e enrolar-me-ei nos teus cabelos. Tá errado, tá, pessoal? O certo seria o quê? Quando você vier, eu a abraçarei, enrolar-me-ei nos seus cabelos. Terceira pessoa do singular, ok? Então, todos esses pronomes estão na terceira pessoa do singular. Aqui está na segunda pessoa, tá? Tu, te, teus, no singular. Pronomes possessivos são palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical, possuidor, acrescentam a ela a ideia de posse, de algo, coisa possuída. Este caderno é meu. Meu, possuidor, primeira pessoa do singular. Número, pessoa, pronome. Então, singular, primeira, meu, minha. Singular, segunda, teu, tua. Terceira, seu, suas. Plural, nosso, nossa. Vosso, vossa. Seu,
suas, ok? Observações. A forma seu não é um possessivo quando resultado da alteração fonética da palavra senhor. Exemplo: muito obrigado, seu José. Então vai depender do contexto, tá? Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Podem ter outros empregos, como indicar afetividade. Não faça isso, minha filha. Indicar cálculo aproximado. Ele já deve ter seus 40 anos. Atribuir valor indefinido ao substantivo. Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átomos assumem valor de possessivo. Vou seguir-lhe os passos. Vou seguir seus passos. O adjetivo respectivo equivale a devido seu próprio. Por isso não se deve usar seus, tá? A utilizar para que não ocorra redundância. Coloquei tudo nos respectivos lugares. Então, pessoal, quando você vê esse adjetivo respectivo, ele já equivale, tem um significado equivalente a devido, seu e próprio. Então, se você colocar como costumamos colocar, coloquei tudo nos seus. Nós queremos sempre encaixar aqui os seus, né? Seus respectivos lugares, mas não necessita, porque vai se tornar uma redundância, tá? Então, coloque tudo nos respectivos lugares. Aí a forma correta, tá? Pronome demonstrativo. São utilizados para explicitar a posição de certas palavras em relação a outras ou ao contexto. Esta relação pode ser de espaço, de tempo ou de relação ao discurso. Em relação ao espaço, aí ó, este, esta e isto indicam o que está perto da pessoa que fala. Este material é meu. Pessoal, eu vou deixar para explicar os pronomes demonstrativos em outra ocasião, para não ficar muito longo, tá? Até a próxima.